O senhor está falando de economia, o Marcelo Filho quer saber qual é a sua opinião sobre o tripé macroeconômico. Olha só, quem vai falar de economia por mim é minha equipe econômica no futuro. O senhor já está pensando em alguns nomes. Como o pessoal exige de mim a questão de entendimento em economia, então teria que exigir entendimento em medicina. Eu vou indicar o ministro da Saúde. Então a ideia, por exemplo, de um sistema único de saúde, de acesso universal, incondicional, em qualquer nível de complexidade, é uma ideia generosa que tem que ser preservada. O programa de saúde da família, médico, nasceu no Ceará, quando a gente era lá governador, né? Agente comunitário de saúde, etc, etc. Mas imagine uma cidade de Pacujá, no interior do Ceará. Para você levar um médico lá, ou você paga 30, 40 mil reais por mês, por 3 dias, ele não vai. Então é preciso redesenhar o financiamento do SUS. Não é mais tolerável a forma e o desapreço com que se maltrata o povo brasileiro, não nas pequenas cidades que os médicos acabam sendo pagos, mas nas grandes emergências hospitalares. É um verdadeiro genocídio que apavora o povo de precisar daquilo. Porque é cama de corredor, o camarada passa, não dá nem olha, etc, etc. E em qualquer circunstância acabar com essa história de judicialização da saúde. Né? Então, mas nós estamos gastando 150 milhões de reais por ano com remédio não homologado pela Anvisa. Então os Estados Unidos inventam um remédio experimental de câncer, então eu importo com a ordem judicial, a Anvisa bloqueia na alfândega porque é contrabando, eu tenho que entrar com a ação para obrigar a Anvisa a liberar o dinheiro. Aí com uma ampola de um remédio, eu resolvo praticamente 1 mês e meio de um PSF. Percebe? Está tudo errado. Mas isso é porque falta autoridade. E nos conveniados, gravemente, faz desde 2013 que o governo não atualiza a tabela de procedimentos do SUS. 2003, que não atualiza a tabela de procedimento. É uma barafunda, né? Barafunda geral. Tem um entendimento de questão de Forças Armadas, vou indicar o ministro da Defesa. Meu irmão, das Forças Armadas, não existe projeto nacional sem uma política externa independente e sem uma política de defesa consistente. Então, é debalde a proposta de um projeto nacional de desenvolvimento se nós não considerarmos claramente a capacidade dissuasória que o país tem de impor sua vontade. E aí já existe um plano nacional de defesa que eu ajudei a rabiscar, é brilhante, está muito consensado entre os nossos militares e pouca gente conhece, vale a pena, é um documento público. E trata-se de tirar ele do papel do que precisa. Né? Mas hoje, só para dar uma notícia, 44% do orçamento das Forças Armadas Brasileiras estão contingenciados e nós simplesmente tiramos as nossas tropas das fronteiras, porque não há dinheiro por rancho dos nossos soldados. O que é 70% da Força Aérea Brasileira está com os aviões parados por falta de peça de reposição e de dinheiro para pagar gasolina dos pilotos treinados. É isso aí. Então, tem entendimento sobre, por exemplo, a questão da agropecuária? Vou indicar o ministro da Agricultura. Veja, 80% dos alimentos consumidos no Brasil são produzidos pelo pequeno produtor, basicamente de base familiar. Portanto, essa pergunta está respondida de véspera. Ainda a preço de hoje, em que você tem um consumidor constrangido a fazer uma pergunta no seu ato de consumo, que é quanto custa. E ao fazer uma única pergunta para decidir o seu ato de consumo, o consumidor médio, né, ele está simplesmente se predispondo aos extraordinários ganhos de produtividade que crédito, tecnologia, aí veja, transgênicos, defensivos agrícolas, fertilizantes de qualquer natureza, porque nosso controle fitossanitário é muito frouxo e tal. Então, mas o consumidor, ao arbitrar por uma única pergunta, ele sanciona, mesmo na agricultura de pequeno porte, esse tipo de padrão. Agora, deixa eu dizer, esse negócio está sob estresse a futuro, porque se o consumidor presente faz uma pergunta, o consumidorzinho que está na pré-escola hoje, do mundo, vai ser induzido a fazer 3 perguntas. Quanto custa sempre será uma pergunta, mas a segunda imediata vai ser a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo. Vai começar a tomar decisão de relevo em que eu vou abrindo mão de comprar uma coisa mais barata, ponto, para dar ao meu ato de consumo uma outra dignificação, que é dar emprego e renda para o meu comunitário. E o terceiro, evidentemente, já está na sua pergunta embutido, e esse meu ato de consumo é amistoso com a natureza na origem do rejeito? Se a gente não abrir o olho para isso, nós vamos ficar numa curva do caminho já já.
O agronegócio, entretanto, no Brasil, a pecuária e a agricultura intensiva, ultramecanizada, o que acontece? O agronegócio paga a conta da nossa vida urbana. Há 15 anos. Portanto, a tarefa deles não é empregar gente, é gerar divisas. Porque quando o Brasil cresceu 2% com a Dilma em 2013, foi a última vez que nós crescemos 2 pontos, a média dos anos 80 para cá, o buraco, já falei para vocês, vou repetir, foi de 124 bilhões de dólares. Aí quem pagou a conta? O superávit de 100 bilhões de dólares do agronegócio. Eu quero ser neoliberal para falar mal do Estado, da corrupção, do inchaço do Estado, de não sei quem. E o Estado mínimo abomina subsídio. Portanto, se o Bolsonaro for para lá e não responder as perguntas sobre agronegócio e mandar o assessor dele responder, o assessor dele vai anunciar que o agronegócio brasileiro acaba em 40 meses. Porque nós subtraímos o crédito rural. Sabe quanto é que custa o crédito no Brasil, na ponta? O crédito franco? Era, em média, 52%. Agora, o crédito dirigido está em 9%, e o crédito não dirigido, que é metade do crédito, 41%. Imagina se eu vou fazer agricultura com 41% de juros. Isso é zero chance. Então, um exagero nessa parte aí. Você pode ver, dos 5 presidentes militares, qual deles eram formados em economia? Nenhum. E trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia no mundo. Oi? Não, eles deixaram o Brasil com muita inflação, fizeram a dívida externa do tamanho que ficou. Não, a dívida externa foi de... Agora, mesmo... 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 A dívida externa que era grande para Tinha aquela inflação, no governo militar Não, tinha teve inflação. no final, tem inflação grande do governo Figueiredo, tá? Mas, olhe a infraestrutura deixada por eles. Inclusive nas telecomunicações. Tá? Rodovias, portos, aeroportos, a integração da Amazônia,